e fala assim, o professor tem que ligar para gravar. Está gravando ainda? Está gravando. Liguei a câmera. Está gravando, já tem 3 minutos de gravação. E agora a aula está aqui. Então eu voltei O áudio tá bom agora? Ok, tá bom. Então, a natureza, uma das principais fontes de ruído, e aqui a gente não tem saída, assim, é uma limitação mesmo. O ruído vem da natureza da luz. Assim, eu vou explicar isso aqui. Então, a gente falou em contagem de fotos, né? Assim, a gente falou em contagem de fotos, eu vou considerar que meu detetor, ele conta fotos, certo? Então, eu vou tratar, então, uma das fontes de ruído, né? Assim, vocês lembram aqui? Eu estou medindo luz, certo? Eu estou medindo a emissão da amostra. Então, se eu tenho aqui uma das fontes de ruído, é chamado ruído de Poisson, e ele vai da natureza da emissão de luz. Aqui eu tenho praticamente uma molécula, né? Assim, eu tenho uma molécula e eu estou falando que essa molécula é uma fonte de luz. Eu excito essa molécula e essa molécula vai emitir fótons. Eu capto esses fótons a partir do detetor. Então eu tenho fótons sendo emitidos, só que a emissão de fótons ela não é determinística. Quer dizer, os fótons, eles não... Se eu pego intervalos de tempos aqui, vamos para azul, preto,
e faço a contagem nesse intervalo, eu não tenho um trem, tipo uma marcha de soldados, eu não tenho um trem de fotos, certo? Assim, eu não tenho uma marcha de fotos ideal que vai me falar em cada intervalo de tempo medido, assim, que eu estou medindo, chegam 3 fotos por intervalo de tempo no detetor. Certo? Isso não acontece porque a emissão não é determinística. A emissão é estocástica. Assim. Vocês lembram que eu excito a molécula, ela pode decair num tempo entre 0 e nanosegundos. Eu tenho o decaimento da fluorescência. Então, eu não tenho tempo. Eu tenho o decaimento da fluorescência, aqui é tempo. Eu não tenho um horário em que que essa molécula vai emitir. Eu só sei que vai ocorrer próximo de nanosegundos, mas eu não sei que horas que vai acontecer. Então, devido a esse fato, então, a chegada de fótons no meu detetor por intervalo de tempo, ela não para essa molécula aqui, ela então é dessa forma, certo? Então, nesse tempo aqui, ela chegou 8 fótons, nesse tempo chegou 3, 4 e assim por diante. Então, assim, como eu estou medindo pixel a pixel, eu recolho em cada pixel, né? Assim, eu recolho em cada pixel, eu paro no pixel, recolho por volta de microsegundo, eu fico excitando o pixel e vou recolhendo fotos. Só que eu vou recolher, desculpa aí, dessa forma. Então, o que eu vou ver aqui, então, que cada pixel, eu deveria ter já que a amostra é homogênea, eu deveria ter uma intensidade lisa aqui, ó, certo? Ao longo do perfil, mas eu vejo que eu meço, então, chegadas de fotos naquele pixel distintas se eu for para outro pixel, certo? Assim, porque eu vou contar num tempo de microsegundo o número de fotos que vai chegar por pixel. Então, isso aqui é devido à natureza estocástica da luz, e eu não consigo sair disso, certo? Assim, eu não consigo sair disso. E esse ruído, né, assim, esse ruído que apareceu aqui, esse ruído, é devido ao fato que é uma limitação fundamental na determinação da intensidade da luz. Assim, eu não consigo, aqui no caso, eu não tenho certeza se o valor da intensidade está correto. Certo? Ele está variando aqui, ó, em torno desse ponto, e esse ruído vai colocar um número de fotos. Eu tenho um valor médio de fotos, né? Assim, eu tenho um número médio de fotos que está chegando, então eu vou ter acima, nesse tempo aqui, o número de fotos é acima do valor médio, e aqui embaixo eu tenho um valor abaixo desse valor médio. É o que ocorre, esse ruído. Eu estou gravando, eu acho que o som está bom. Então, isso não tem jeito. Assim, não tem jeito, mas tem jeito, mas eu vou falar como. Então, eu tenho aqui uma área, certo? E eu vejo que quando eu determino o valor médio da intensidade de todos os pixels nessa área, eu tenho aqui nesse caso, eu tenho um valor 100. É o valor médio do pixel nessa área. Opa! Eu não consigo até agora usar essa coisa. Então, é um valor 100. Eu tenho aqui uma largura que é o ruído. Então, no microscópio também, eu faço uma imagem. Então, para cada imagem, eu posso fazer o seguinte. Eu posso
pedir para o programa contar para cada pixel. Aqui no caso eu tenho 128 por 128 pixels. Então para cada pixel eu meço a intensidade. Então eu vou fazer aqui agora, isso o meu microscópio faz também, eu faço uma distribuição. Uma distribuição quer dizer, número de pixels que tem a intensidade, vamos supor, 90. Então, vem aqui o número de pixels que tem a intensidade 90, está por aqui. Está por aqui, ó, né? Assim, tá por aqui. E para cada intensidade de fótons, vocês lembram que eu tinha 256 níveis de intensidade? Então, eu tenho aqui eu tenho 60 pixels dessa imagem aqui, que tem intensidade 90, certo? 60 que eu tenho intensidade 90. Eu vou para o próximo intensidade, eu vejo então que eu vou ter um pouquinho maior e assim por diante. Então, quando eu conto todos os pixels e determino o número de pixels que tem uma dada intensidade, eu tenho essa distribuição, isso aqui é uma distribuição de intensidade nessa imagem, e essa distribuição aqui ela pode ser ajustada por uma distribuição que a gente chama de distribuição de Poisson. Essa poderia ser uma gaussiana, mas a distribuição de Poisson é um pouquinho diferente da gaussiana, e com isso aqui eu posso determinar o valor médio, que é o máximo do pico da gaussiana, que tem que dar 100. Então, isso aqui é o meu sinal é um valor médio, 100, certo? Que está aqui. Ó. E eu tenho, então, uma distribuição em torno desse valor médio, pixels, que tem intensidade menor, e que esses pixels que tem essa intensidade, número de pixels com intensidade menor ou maior, então eu vou ter aqui a largura dessa distribuição, eu posso determinar que essa largura na meia altura, isso vai me dar o desvio, né? Um desvio, e esse desvio, no caso da distribuição de Poisson, ela é um desvio que eu estou chamando de ruído. Então, o valor médio é o sinal e o desvio é o ruído. Então, se a minha amostra tem muito ruído, então a minha distribuição é larga. Certo? É larga. Se tem menos ruído, a distribuição é estreita. Desculpa aí o desenho. Mas para esse caso aqui eu tenho ruído, então eu vou chamar aqui, para essa distribuição aqui, a largura na meia altura dessa distribuição, eu vou chamar que isso aqui é a largura do ruído. Então eu comparo, então o desvio padrão, que eu não sei se vocês lembram, é aquele sigma, ele depende da raiz do número de fótons, assim, do número de fótons que está chegando. Então, essa largura aqui, ela depende, eu não sei se vocês lembram, assim, mas para quem já fez aula de laboratório, eu só vou pôr isso aqui agora, assim, que o desvio padrão é proporcional à raiz do número de fótons. Então, o meu sinal, eu tenho aqui exatamente o valor médio, então eu determino que aqui vai chegar 100 fótons, certo? E aqui eu tenho uma largura que é dada também em intensidade de fótons, né? Então seria isso aqui a intensidade de fótons, e o sinal me daria que eu teria uma intensidade média de 100 fótons. Então, se eu fizer a razão de sinal, que é intensidade de fótons, pelo desvio padrão, que é intensidade de fótons nessa largura aqui, ó, certo? Da largura, então eu tenho
eu determino, então, a razão sinal-ruído. Então, se eu aumento a intensidade de fótons, quer dizer, aumento a intensidade do laser que está varrendo aqui, esse sinal aqui aumenta, certo? Essa distribuição desloca para cá, então ela sofre um deslocamento. Mas olha aqui, a largura, o desvio padrão, ele não cresce linearmente com o número de fótons, ele satura. Então, a raiz quadrada ela cresce assim, enquanto o número de fótons ela cresce linearmente. Vocês estão vendo que para alta intensidade existe uma diferença grande entre o número de fótons, né, a intensidade de fótons, pelo desvio padrão que eu estou chamando de ruído. Então, à medida que eu vou aumentando o número de fótons, o ruído ele satura, certo? Os ruídos devido ao fato que a minha marcha ela não é mais determinista, e sim estocástica. Então, à medida que eu vou aumentando o número de fótons, eu consigo, então, abaixar, assim, limitar a razão sinal-ruído. Quer dizer, a razão sinal-ruído, ela melhora, certo? Assim, a razão sinal-ruído, ela melhora porque a raiz, ela cresce de forma distinta do que o aumento da intensidade, quer dizer, do número de fótons. Então, assim, o aumento da intensidade, assim, se eu fizer um aumento, quer dizer, aumento de número de fótons que eu estou recolhendo, eu posso aumentar isso variando a intensidade do laser que está excitando essa região, eu melhoro a razão sinal-ruído. Então, se a intensidade é baixa, quer dizer, essa curva se desloca para cá, a intensidade, tanto o número de fótons, mas o desvio padrão muda, mas o desvio padrão ele varia de forma distinta, ele começa a se equiparar com a intensidade do número de fótons, né? Assim, isso aqui é determinístico, devido à medida que eu vou variando, o desvio padrão, quer dizer, a largura da banda, ela começa a alargar e eu começo a ter, então, um aumento do ruído. Então, o que eu estou vendo aqui, então, assim, que sempre, se eu aumento a intensidade, ou aumentando lasers, ou mudando as condições, eu melhoro esse ruído que é chamado ruído de Poisson, que é devido a esse fato aqui, certo? Sempre vão chegar fotos de forma distinta no detetor. Então, Professor, oi, posso fazer uma pergunta rapidinho? pode fazer. Eu estou vendo aí que você igualou o desvio padrão igual a raiz quadrada dos fótons, e na fórmula da razão sinal-ruído, está aqui aproximadamente os fótons dividido pelo desvio padrão. Isso. Só que se você substituir o desvio padrão ali pela raiz quadrada do número de fótons, você vai ter que a razão de sinal-ruído vai ser também a raiz quadrada do número de fótons. Isso. Aí, qual que é qual? Tipo... Então, aqui esse desvio padrão é esse, e o fóton ele vai crescer, é o sinal, certo? É o valor médio do sinal. Tá, certo. Então, se eu pego aqui é 100, dividido pela largura aqui, vamos supor, a largura aqui é da ordem de 30. Então, a razão sinal-ruído é 30. Certo? Mas à medida que, se eu aumento o sinal, ele desloca para cá, certo? Você vai ver que também esse desvio aqui, ó, essa largura aqui, ela vai ser alterada com a raiz, certo? Mas só que a raiz ela satura, ela não cresce tão como o sinal. Certo? É que eu fiquei em dúvida, porque tanto a fórmula do desvio padrão quanto a da razão sinal-ruído é dada pela raiz quadrada do número de fótons, certo ou não? Como que é? A fórmula aqui?
Na fórmula da razão do sinal ruído, ela também é dada pela raiz quadrada de fóton. Não, só essa parte que é raiz quadrada de fóton. Só Mas, o denominador. mas aí se você efetuar a álgebra aí, tipo, não vai ficar também pela raiz quadrada de fótons? Tipo, você vai ter... Não, você pode pôr fótons para baixo, mas vai crescer com raiz de 1 sobre o número de fótons. Tudo certo então. Valeu, professor. Porque o fóton entra na raiz com 1 sobre número de fótons ao quadrado. Então vai ficar raiz de você está falando que raiz do número de fótons? Isso. Esse aqui? Mas tudo bem. Mas só que esse aqui, ele cresce de forma distinta desse, certo? Sim. Esse aqui se satura, certo? Esse certo. satura. E esse aqui, ele cresce linearmente, certo? Então, eu entendi a sua pergunta, que esse aqui vai ficar como... realmente, assim, quando você pega a razão de um para o outro, esse crescimento vai ser com a raiz do número de fótons. Isso. Certo? Mas só que eu estou tratando agora a razão sinal-ruído. A razão sinal-ruído, ela satura realmente, mas ela vai crescer com a raiz do número de fótons, certo? Mas só que eu estou tratando já a razão sinal-ruído. Certo. Sim, entendi a diferença, sim. Só estava me confundindo por causa da fórmula final, mas deu para pegar a diferença, sim. Tá certo, mas ela cresce, mas só que a razão do sinal ruído é um número, vamos supor aqui, vai ser 6 sobre 30. Mas à medida que eu vou aumentando, ela vai ser 50. 50 é um número bom. Eu estou crescendo a razão sinal ruído. Então, para esse caso aqui eu tenho 30, né? Vamos supor 6 sobre 30, que dá por volta de 3, desculpa. Mas à medida que eu vou aumentando, a razão do sinal ruído aumenta. Então, se a gente está aumentando a razão do sinal ruído, quer dizer que eu estou tendo mais sinal do que ruído, certo? Certo. Então, aí, por exemplo, se eu for para cá, o sinal está aqui, mantendo a largura, vamos supor, o sinal aumentou e essa razão, então, aumentou também, certo? Tá claro? Sim, ficou mais claro agora. Obrigado. Quem que fez a pergunta? Rafael. Rafael, obrigado pela pergunta. Então, assim, eu vou chegar a um ponto aqui, Rafael, mas é isso, assim, a questão é o seguinte, desculpa, então, o aumento da intensidade, quer dizer, eu posso pôr um cromóforo que emite muito mais, quer dizer, que é muito mais eficiente, certo? Então eu vou melhorar o sinal em detrimento do ruído. Então, assim, tem várias maneiras de alterar a razão sinal-ruído, e essa é uma, quer dizer, você arranjar uma condição que você recolhe muito mais fótons. Eu estou longe, assim, se eu estiver recolhendo assim, poucos fótons, certo? O ruído ele vai ser bem maior do que o número de fótons que eu recebo. Vamos supor aqui. Ó. Então, se eu estou num pixel que eu tenho um ruído típico, que é esse aqui, então, se eu estou recolhendo pouco fóton, o ruído suplanta o sinal. Se eu estou aqui com alto sinal, o ruído ele não cresce tanto quanto o sinal, certo? Então, a razão sinal-ruído aqui é muito maior do que aqui, certo? Assim, então, eu tenho que melhorar o meu sinal para que eu consiga ver com maior definição a imagem. Correto? Então, essa é uma maneira de suplantar essa limitação física
certo? Que eu estou lá contando fotos, e a emissão estocástica das moléculas. É uma maneira, então, de melhorar sinal ruído, melhorar, captar mais luz. Certo? Quanto mais luz eu captar, melhor. Quanto mais sinal, melhor em relação ao ruído. Só para dar um exemplo aqui, Rafael, existem outras formas de ruído, né? Assim, eu estou chamando aqui outras formas. Aquele é o ruído de Poisson. Quando eu meço fotos, ele sempre vai estar presente. Existe outra forma de ruído que superpõe a todos os ruídos, que seria, vamos supor, um deles seria o ruído de escuro. O ruído escuro é aquele do background que eu falei. O ruído escuro, ele, por exemplo, eu tenho uma foto multiplicadora, eu estou substituindo essa câmera aqui por uma foto multiplicadora. Mesmo no ruído, as superfícies sempre elas emitem elétrons. Sempre vai ter elétron sendo emitido, vai ter uma probabilidade do elétron sair do material. Esse fenômeno é chamado emissão termiônica e ela aumenta com a temperatura do corpo. Eu vou dar um exemplo aqui na lâmpada. Olha aqui. Eu tenho uma lâmpada, eu tenho o filamento quente. Se você olhar esse filamento, em torno do filamento, a gente não vê, mas a gente consegue medir uma nuvem de elétrons em torno desse filamento. O elétron sai do metal, ele ganha energia, ele tem uma probabilidade de escapar do metal, mas quando ele escapa, ele deixa uma carga positiva no metal que atrai ele. Mas no equilíbrio, eu vou ter aqui em torno do filamento uma densidade de elétrons fora do metal. E esse elétron, se eu aplicar uma voltagem aqui no filamento, eu tenho uma voltagem, eu posso colocar o filamento no terra, aterrar o filamento e aquecer o filamento por outro modo, mas de todo modo, assim, eu posso pegar esse elétron que está fora do filamento e acelerar esse elétron e gerar uma corrente elétrica. Isso a gente faz em laboratório e sempre eu vou ter esses elétrons eu vou ter uma probabilidade de ter elétrons fora do material. E a corrente, né, assim, que eu capto de elétrons que estão sendo recolhidos, mesmo o detetor está no escuro, eu vou ter aqui, um único elétron já gera um punhado de elétrons. Certo? Então, sempre eu vou ter aqui, ou na superfície do metal, dos anodos aqui, ó, certo? Onde eu aplico uma alta tensão para acelerar os elétrons. Em cada anodo eu vou ter o choque de elétrons com o metal. Esse choque de elétrons vai gerar N elétrons. Um único elétron gera N elétrons. Esses elétrons vão ser acelerados para o outro anodo e eles vão se chocar com esse anodo e vai gerar mais N vezes N elétrons e assim por diante. Eu consigo medir um único fóton. Então, assim, mesmo não tendo elétrons, luz no catodo que chega aqui e gera um fotoelétron, esse fotoelétron vai ser acelerado até o primeiro, aqui é o catodo, até o primeiro anodo, e esse único elétron gera N elétrons e assim por diante, até gerar um número bem grande de elétrons, e eu consigo medir. Mesmo sem fótons chegando aqui, eu tenho um ruído que vai ter elétrons batendo aqui, gerando um sinal de fundo. Esse sinal de fundo é chamado ruído de escuro. Sempre eu vou ter, e ele é proporcional às voltagens que eu coloco aqui para acelerar esse elétron. Quanto maior essa voltagem,
mais elétrons eu gero, no final do último anodo. Então, eu sempre vou ter essa corrente, então, ela depende. Então, para eu aumentar o ganho, assim, se eu tenho fotos chegando aqui no cátodo e gerando um elétron, eu posso aumentar o número de elétrons final recolhido, aumentando a voltagem de aceleração dos elétrons. Quanto maior essa voltagem, mais elétrons eu gero no final aqui. Então, aqui é a curva em função da voltagem, do ganho que eu dou, que a gente chama de ganho, no detetor. E quanto maior esse ganho, assim, que eu posso, eu gero também, maior é o ruído. Certo? Então, assim, esse é o ruído de escuro. Mas se vier foto aqui, quanto maior o ganho, mais elétrons gerados por um fóton eu vou ter, certo? Mas também eu aumento o ruído de fundo e os dois aumentam de forma proporcional se eu variar essa voltagem do anodo aqui. Ó. Então, existe um compromisso entre aumentar a voltagem na fotomultiplicadora, que a gente chama de ganho, e ruído. Certo? Então, quanto maior essa voltagem, maior também é o ruído. Uma maneira de diminuir esse ruído de fundo é a gente esfriar a fotomultiplicadora. Então, assim, nos microscópios, aqui é o caso do microscópio confocal, a gente esfria as fotomultiplicadoras. Esse sinal aqui é o ruído de fundo sem fóton. Então, quando eu a contagem de fundo, né, assim, ela tem um valor para uma dada tensão na fotomultiplicadora. E quando a gente esfria, aqui a temperatura da fotomultiplicadora, e a gente esfria, a gente reduz, aqui está a temperatura na fotomultiplicadora, e o sinal ruído ele acompanha essa variação de temperatura. Então, o sinal ruído cai muito quando a gente esfria. Então, uma maneira de suplantar isso é esfriando a fotomultiplicadora. Então, esse aqui é um outro exemplo, e tem outras espécies de ruído, que é esse ruído multiplicativo, que eu não vou falar aqui, mas esses são os dois ruídos mais importantes, o ruído de Poisson e o ruído devido a outras fontes, que devido à eletrônica, por exemplo, ao detetor ou à eletrônica que superpõe um ruído ao seu sinal. Então, essa é uma das maneiras da gente atuar tirando o ruído de fundo, exatamente. Eu coloco um ganho na fotomultiplicadora, eu consigo abaixar o ruído, aqui no caso, 1 ordem de grandeza, só esfriando a fotomultiplicadora. Mas eu vou falar mais sobre isso. Uma outra maneira aqui é o tempo de exposição. Aqui eu tenho uma área que eu tenho bastante ruído, e eu faço a exposição dessa área. Aqui eu tenho inúmeros, cada pixel eu tenho vários pixels, eu tenho um ruído bem alto, quer dizer, o detetor que eu estou usando aqui é muito ruim. Então, aqui eu estou usando um detetor ruim, que tem um ruído alto, e um outro detetor que tem um ruído menor. Então, eu posso escolher também o detetor, quer dizer, eu escolho uma câmera que eu estou sempre usando aqui, uma câmera, né, assim, como detetor, uma de baixo ruído, uma de alto ruído. Quando eu exponho os detetores com tempo menor, a câmera pior, ela não consegue distinguir na imagem, a imagem que eu quero
fazer. Vamos supor, para essa câmera, se eu quero melhorar a qualidade da imagem, então eu tenho aqui ruídos de Poisson, uma série de ruídos superpostos. Quando eu exponho os detetores por mais tempo, eu consigo melhorar. Quer dizer, quando eu integro, eu consigo somar mais fotos por pixel, enquanto que o ruído ele mantém fixo, certo? Ele mantém fixo, que no caso aqui pode ser o ruído da eletrônica ou do detetor. Então, quando eu faço uma exposição maior, eu consigo, então, melhorar o ruído, porque o ruído ele varia de mais ou menos ele tem uma certa largura que varia em torno do valor médio. Quando eu conto mais fotos, aquela variação para cima e para baixo do ruído, na média, vai dar zero, enquanto o sinal aumenta à medida que eu vou acumulando fotos nos detetores. Uma outra maneira, então, é aumentar o tempo de captação de fotos, em que eu suplanto, então, as variações dos ruídos, certo? Assim, então, uma outra maneira é comprar uma câmera melhor, ou então aumentar a exposição, e aqui também tem que levar em conta que eu vou levar um tempo maior para se fazer uma imagem. Então, existe um compromisso entre comprar uma câmera melhor, certo? E obter, por exemplo, mesmo numa exposição de 10 milissegundos, eu já tenho com condições de contraste, certo? Que eu consigo ver o que eu quero ver, certo? Assim. Então, se a câmera é melhor, nessa exposição eu posso fazer imagem. Então, aqui 500 milissegundos, eu não ganho muito, mas assim, mas aqui certamente essa imagem está bem melhor do que essa, mas de todo modo tem maneiras então de se fazer as coisas para obter um bom resultado, quer dizer, uma boa razão, uma razão sinal-ruído maior. Eu vou ir mais rápido que então a solução para isso tudo é coletar mais sinal, certo? Então, tem várias técnicas de se fazer isso. Então, assim, a regra é essa. Assim, para aumentar a razão sinal-ruído, tanto o de Poisson quanto o eletrônico é coletar mais sinal. Então, mas assim, aí vem uma coisa que é triste, certo? Que é triste que infelizmente, assim, eu quero coletar mais sinal, mas infelizmente não podemos coletar toda a luz emitida da amostra, certo? Assim, então, eu vou dar exemplo aqui. Então, os microscópios, eles não são bons coletores de luz, certo? Então, se eu quero aumentar a coleta de sinal, a minha máquina é uma máquina de baixo rendimento. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Então, eu tenho inúmeras... eu excito a amostra, recolho a amostra e jogo no detetor, certo? O sinal da amostra, quer dizer, a fluorescência, excito com laser e recolho o sinal. Para cada etapa dessa aqui, a eficiência eu perco fotos, certo? Eu excito. Então, eu vou dar o melhor cenário aqui para mostrar que o microscópio não é aquela máquina, certo? Vamos supor, eu pego aqui a melhor objetivo que eu tenho, quer dizer, de maior abertura numérica. Mesmo a objetivo de maior abertura numérica, eu recolho luz só num cone aqui. Certo? Todos os fotos que saem da amostra, eu só consigo recolher uma fração pequena, vamos supor, 30% dos fotos que a amostra emite. Mas eu vou gastar um dinheirão entanto, usando elementos de ótica bons. Por exemplo, a transmissão
objetiva, quer dizer, os fótons que passam por ela é boa, então 95% dos fótons passam por ela. A transmissão do espelho dicróico, né, aqui eu tenho um laser que bate no dicróico, vai para a amostra, e a fluorescência tem que passar por esse dicróico, ela tem que ser boa, que já geralmente a transmissão é 90%. A transmissão do filtro, também, os vários filtros que eu ponho aqui para filtrar, a luz amarela eu jogo num detetor e a luz vermelha no outro, pode ser, assim, tem filtros que deixam passar somente 90%, o máximo que ele deixa passar é 90% dos fótons, 10% reflete no vidro que é formado pelo filtro, ele tem que passar por duas interfaces nesse vidro, então, basicamente, 8% a 10% se perdem de fótons, e assim por diante. E eu vou usar o melhor detetor, quer dizer, um detetor que tem uma eficiência, todos os fótons que chegam aqui, 95% é sinal, assim, eu transformo em sinal e perco 5%. Quando eu computo a minha melhor máquina, certo? Esse aqui é o melhor cenário, e aqui eu estou deixando de computar uma série de efeitos que poderiam perder mais fótons que eu não estou levando em conta. Então, essa máquina ideal que eu retiro espalhamento, aberração, um tanto de coisas que elimina fótons, e calculo a eficiência dessa minha máquina, quando eu multiplico cada eficiência aqui de coleta de foto, de transmissão, etc., quando eu calculo, essa minha máquina só vai coletar 22% dos fotos, certo? Que vão chegar no detetor e transformar em sinal. Certo? Então, o microscópio já é uma coisa que limita, mas essa que é a vida, certo? Assim, é triste, mas essa que é a vida nossa. E a gente vai trabalhar com isso, certo? A gente vai trabalhar com isso. Qual que é a melhor maneira de melhorar? Eu tenho essa eficiência, como que eu faço para coletar mais sinal? Então, como aumentar a coleta da amostra? Então, assim, essas são essas escolhas, elas são críticas, escolhas que são críticas, né, assim, elas são críticas e depende da amostra, né, assim. Então, o que a gente faz escolha, se a amostra emite pouco, a gente coloca uma marcação seletiva, onde o cromóforo ele passa a emitir de forma mais eficiente e que não degrada. Se o clorófilo não degrada, eu posso colocar mais luz do laser e ele emitir mais luz, certo? Então, assim, uma maneira de recolher mais luz é escolher um cromófilo que emite bastante luz, ele é bastante eficiente e também que não degrada. Isso é bastante importante porque eu faço várias imagens, assim, geralmente eu não faço não só uma imagem na mesma área, e a gente espera que esse cromófilo ele não degrade. Então, esse cromófilo tem que ser robusto à fotodegradação. Uma outra maneira é usar como eu falei, eu já usei isso aqui, uma abertura numérica alta, e eu coloco aqui um fluido de imersão. Com o fluido de imersão, eu consigo captar mais luz. Assim, eu aumento o índice de refração entre a amostra e a objetiva, e com isso eu aumento a captação de luz. Assim, porque a abertura numérica ela depende do índice de refração do meio. Então, se eu coloco um óleo de imersão, eu consigo captar mais luz, então eu vou ter que usar objetivos mais caros, de alto NA e de imersão, que eu consigo
para trabalhar em meio líquido, ou água ou óleo. O outro modo é reduzir ruído. Então, o microscópio ele tem várias maneiras de medidas, assim, vários modos de varredura em que eu consigo fazer médias, em que eu consigo reduzir o ruído, usar detetores eficientes e de baixo ruído, eu já falei, e ajustar o ganho nos detetores, combinando também uma combinação de aumentar a intensidade do laser e o ganho nos detetores. Então, vou ter que trabalhar isso na hora da medida, de tal maneira que eu consiga obter uma imagem que eu tenha mais luz, eu posso aumentar a intensidade do laser e variar o ganho, assim, e diminuir o ganho, por exemplo, nos detetores, de tal maneira que o ruído caia. Então, uma das maneiras é trabalhar nisso e fazer a imagem, mas só que sempre levar em conta que eu tenho esse cenário bastante ruim aqui, mas mesmo assim a gente consegue fazer imagens ótimas. E a Cristina, na próxima aula, ela vai tratar desse aspecto de marcação nas próximas 3 ou 4 aulas. Tá bom? Então, eu falei então de ruído, assim, eu espero que eu tenha dado uma ideia rápida da importância do que é a razão sinal-ruído. E a razão toda está aqui, ó, certo? Assim, o microscópio não é aquela máquina de coletar fotos, certo? Então, a gente tem que trabalhar bastante as coisas de tal maneira. É por isso que um microscópio bom é caro, certo? Assim, exatamente devido ao fato que os objetivos são os melhores, os detetores são os melhores e assim por diante. O Sebastião também está aí na aula. Então, agora eu gostaria de fazer uma outra coisa que limita a microscopia. A imagem seria aspectos de resolução. E, no fundo, eu vou falar, quando eu falar em resolução, aparece uma função que chama Point Spread Function, que eu não vou traduzir, certo? Ela tem a cara dela e ela já se fala por si só. Então, eu vou falar sobre isso agora, mas para falar sobre isso, você tem que falar quem foi o primeiro a determinar a resolução de um sistema óptico. Quem fez isso foi o Ernest Abbe, um alemão que viveu de 1840 a 1905, é esse cara aqui. Ele trabalhou parte da vida dele em Karlsruhe, que fica mais a leste, na Alemanha, mais ao sul, leste, sudeste da Alemanha. Depois, no final da vida dele, foi para Jena. Jena é uma cidade que é o Vale do Silício em ótica, certo? Na Alemanha. Assim. A cidade realmente é um vale, eu já fui 4 vezes lá. E Jena, ele viveu lá, foi lá que ele determinou aspectos de resolução e mostrou que a resolução tem um limite que é devido à difração da luz, que é um limite fixo que a gente não consegue ultrapassar esse limite, e é disso que a gente vai falar agora. E lá em frente à Universidade de Jena, que é a Friedrich Schiller Universität de Jena, o Friedrich Schiller é um escritor alemão bastante famoso e dá o nome a essa universidade. Então, basicamente, assim, eu vou falar aqui de primeiro, assim, o que é a ideia do Abbe. O Abbe, ele falou o seguinte: se eu tenho uma fenda, eu passo a luz por uma fenda, a imagem daquele objeto, vamos supor, um objeto pontual,
num anteparo, ela vai mudar. Assim, se eu passo, então, a luz por uma fenda, eu vou ter, então, uma mudança. O que eu tinha um ponto aqui, eu vejo agora não mais um ponto. E o que vai limitar a resolução de 2 pontos, quer dizer, 2 pontos não na imagem, mas 2 pontos que eu quero fazer imagem, vai ser a superposição dessa função do outro lado. Eu vou explicar isso mais ou menos assim, quer dizer, a distribuição de intensidade de um objeto, vamos supor, um ponto, do outro lado, a intensidade na imagem aqui, ela depende, então, ela tem essa forma, e os 2 objetos eles vão estar separados de um ângulo, certo? De uma distância angular. E o que o Abbe fez foi o seguinte, ele determinou qual que é essa distância angular. Assim, eu tenho aqui um filme, etc. Eu tenho a imagem de 2 pontos do outro lado, qual que é a distância angular mínima que eu consigo obter e que eu consigo distinguir os 2 objetos. Eu vou falar mais sobre essa função. E o Abbe determinou que a distância angular das 2 imagens, ela depende do comprimento de onda da luz que esse objeto emite e da largura da fenda. Então, quanto maior a largura da fenda, maior vai ser a resolução angular que eu tenho. Esse aqui é a distância, é o critério que ele usou, a distância mínima angular entre os 2 pontos, entre esses 2 pontos na imagem, que eu consigo distinguir esses 2 pontos que eu quero fazer a imagem. Então, esse aqui é o resultado do Abbe, ele fez isso e obteve. Essa conta aqui não é fácil, assim, é fácil, mas nessa aula não dá para fazer essa conta. A única conta que eu vou fazer é transformar esse Δθ aqui em ΔX. Então, eu tenho 2 objetos separados com a distância ΔX, e já que existe um limite que mínimo dessa distância que eu consigo distinguir na imagem esses 2 objetos, eu quero, então, relacionar essa distância, em vez de uma distância angular, eu quero relacionar pela distância entre esses 2 pontos. Para isso, eu vou usar uma geometria, que no caso do microscópio, eu tenho uma lente. Essa lente já tem uma distância focal, e eu vou fazer isso rápido. Então, eu tenho um ângulo alfa, que é a metade do ângulo de captação da objetiva. A objetiva está captando, essa lente aqui está captando a luz desse ponto e projetando em outro local a partir dessa abertura, é como se fosse essa abertura. E então existe uma relação entre esse ΔX aqui e esse ângulo. Como? Então a tangente desse ângulo alfa vai ser a metade de D, a metade de D é D sobre 2 por F0. Quer dizer, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, que é esse aqui. Ó. Então a tangente desse ângulo vai ser isso. Então eu posso determinar o D vai ser 2F0 tangente alfa, mas se esse ângulo aqui for pequeno, a tangente alfa é próximo do seno de alfa. Mas eu tenho também que existe uma relação entre Δθ e ΔX. Isso aqui é definido pela definição do ângulo em radianos. Se eu aproximo essa distância aqui, aqui tinha que ser um arco,
essa distância pequena aqui, já que a distância é muito pequena, o arco que é formado entre esses dois objetos pode ser exatamente igual à de distância entre os objetos. Então, pela definição do ângulo em radianos, vai ser dx, que é o arco, sobre o raio, certo? O raio que vai me determinar esse dx aqui, que para a definição aqui, ó, eu tenho um delta θ aqui, eu vou ter um dx aqui. Então, vai ser determinado por essa distância f0, que é exatamente a distância do objeto ao anteparo, que eu estou chamando de foco, no caso do microscópio. Então, existe uma relação entre Δθ e ΔX, e isso aqui que faz com que isso vale para qualquer instrumento, para qualquer instrumento óptico. Seja ela o Hubble, telescópio, a abertura da minha íris no olho, seja qual for, eu vou ter uma limitação de resolução devido a essa relação aqui, porque ela independe de quão longe eu vou estar do anteparo, que assim, é uma relação que vale para qualquer objeto. Então, se eu tenho luz passando por uma fenda, eu tenho essa relação aqui que relaciona Δθ com ΔX. E quando eu levo isso aqui na equação de Abel, eu obtenho eu coloco D exatamente igual a essa relação, eu obtenho, então, que o ΔX vai ser 1,22 lambda sobre 2 seno alfa. Mas olha que interessante, isso levando em conta que o meio entre o objeto e a fenda é o ar, ou o vácuo. Então, se eu mudo aqui por um meio de maior índice de refração, o comprimento de onda vai mudar proporcionalmente. Então, assim, o comprimento de onda agora passa a ser lambda sobre m, que é o índice de refração. Isso aí é a definição do índice de refração. Então, eu tenho que dividir essa relação. Se eu colocar aqui um meio, que é exatamente o índice de refração do meio entre o objeto e a fenda. Então, esse aqui, então, quando eu tenho aqui um meio com índice de refração fora de 1. E 1 para o ar ou o vácuo, e maior que isso, que eu vou ter um meio com índice de refração maior. Você sabe que o índice de refração é um número maior do que 1. Então, quando eu ponho isso aqui, então eu vou ter lambda sobre n aqui, então isso vai ser exatamente a relação que agora eu tenho um meio qualquer, pode ser ar, pode ser óleo ou água entre os dois objetos, só porque, por definição, n seno alfa é a abertura numérica, é definido como abertura numérica. Então, nessa expressão aqui, eu posso n seno θ como abertura numérica e divido 1,22 por 2, eu tenho a relação de resolução entre dois pontos. Certo? Então, isso aqui a resolução limitada, isso aqui é o limite mínimo, o ângulo mínimo que eu consigo estabelecer para eu conseguir distinguir dois pontos distantes um do outro na minha imagem. Então, isso aqui é a minha imagem, isso aqui é o real, isso aqui é a imagem. Certo? Então, essa aqui vai ser a resolução dada por Abel. Eu vou andar mais rápido aqui, e tudo isso é devido ao seguinte, que a luz é uma onda, certo? Assim, a luz tem um comportamento ondulatório, ela viaja com uma velocidade que é c, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Essa onda se propaga, ela vai ter, para um dado comprimento de onda, ela vai ter, para uma dada frequência, né, assim, ela vai ter um comprimento de onda e ela vai ter uma amplitude, certo? Então,
já que é uma onda, existe uma relação entre a velocidade lambda, essa relação, a velocidade sobre lambda é a frequência da luz, é a frequência que a gente define como frequência, e eu posso também calcular um período para essa onda que é 1 sobre F, que é exatamente lambda sobre C. Então, se eu tenho uma luz com comprimento de onda no verde, por volta de 500 nanômetros, azul e verde aqui, o lambda, então, vai ser esse aqui. Então, o período dessa onda vai ser por volta de 1,7 femtosegundos. Então, esse período da onda, a frequência de oscilação dessa onda vai ser da ordem de 10 a menos 15 femtos, 10 a 1,7 femtosegundos, só para vocês verem. Então, a amplitude ela carrega campo elétrico, campo magnético. A partir disso, a gente define uma intensidade para essa onda, e também ela carrega energia junto. E o lambda aqui ele define uma periodicidade espacial, e a frequência define uma periodicidade temporal. Então, essa é a luz, assim, ela tem esse comportamento. A luz ela tem um comportamento dual, e a gente pode tratar essa luz como uma onda que propaga no espaço. Essa é a forma mais simples de definir uma onda eletromagnética. A gente pode, então, compor, ter numa dada região do espaço uma quantidade de ondas eletromagnéticas, e a gente pode chamar que tem uma duração, certo? Assim, aqui, esse pacote aqui, essas ondas que se propagam, certo? Assim, então, eu não sei se vocês lembram, se eu tenho um laser, essas ondas todas aqui, de cada fóton emitido, eu posso, aqui eu estou representando esse pacote aqui por um fóton, todos eles têm o mesmo, eles são coerentes, eles são coerentes, e se eu pegar esse pacote, eu posso, então, definir uma outra representação para esse sistema aqui. Eu posso, em vez de escrever em feixe de luz, eu posso descrever em termos de frente de onda. Então, eu pego aqui ondas, frentes, eu posso pegar aqui o máximo de cada ondinha dessa aqui e definir essa aqui como uma frente. E aqui eu mostro os máximos dessa onda, e eu tenho aqui uma onda, uma frente de onda. Para essa onda aqui, que todos os fótons estão coerentes, eu tenho, então, essa representação é definida por uma onda plana, certo? Uma onda plana que vai me definir esse comportamento. Então, eu posso representar esse comportamento por uma onda, por uma frente de onda, lembrando que nessa região do espaço aqui eu tenho a superposição em cada ponto do espaço de inúmeros fótons, né, de inúmeros fótons, que vai me dar uma intensidade de luz em cada ponto do espaço. Então, uma maneira de representar por essa forma, em vez de escrever um número grande de ondinhas, eu vou descrever em termos de frente de ondas, que melhor representa a onda. Então, se eu tenho uma fonte de luz que é um ponto, essa luz vai propagar por todos os espaços, essas ondinhas, né? Cada região desse espaço é composto por uma série de ondinhas, e se eu pegar aqui uma região, um raio, essa onda ela diverge, ela é divergente, mas se eu pegar para grandes distâncias, você pode ver que a frente para uma
essas ondas curvas aqui, elas se transformam em ondas planas, certo? Sempre para uma distância grande. Eu estou assumindo que vocês já sabem isso, mas o que eu quero falar aqui, à medida que eu vou me afastando da fonte, essas ondas aqui, elas se transformam basicamente em ondas planas. Mas eu falei para vocês também que esses fótons, se eu tenho baixa intensidade, aqui essas ondas são formadas por uma grande densidade de fótons, né, assim, uma grande densidade de fótons, mas que se eu tenho uma baixa quantidade de fótons, esses fótons, por exemplo, aqui, esse máximo aqui foi emitido ao mesmo tempo, certo? Assim, esse filamento emitiu luz para todo lado, e num dado ΔT, que me representa essa frente de onda aqui, eu tenho um número de fótons, eu posso superpor esse número de fótons, e eu tenho aqui, então, nessa região, um número de fótons grande. Se eu tenho aqui agora, eu abaixo a intensidade dessa fonte, eu passo, então, a ter aquele efeito aleatório, certo? Assim, mas para alta intensidade, esse efeito aleatório aqui, ele passa a ser expressivo quando eu começo a contar fótons. Mas não é o caso aqui, que eu tenho uma alta densidade de fótons, que eu quero fazer a representação que eu quero. Mas sempre lembrando que eu tenho esse comportamento também quando eu tenho a condição que a minha fonte limite uma quantidade baixa de fótons, aí sim o ruído começa a aparecer. Mas, de todo modo, eu vou pegar essa representação e para mostrar o seguinte. Então, eu estou longe de uma fonte, essa frente de onda aqui, ela encontra um obstáculo. Então, quando essa frente de onda encontra um obstáculo que tem uma fenda, e o tamanho dessa fenda, ela tem um diâmetro, né, assim, D, aqui no caso, eu tenho a fenda, o tamanho da fenda é D. Quando essa frente de onda passa por esse obstáculo, ela sofre um fenômeno, certo? Assim, que é o fenômeno de difração, em que eu vou ter primeiro aqui essa onda plana se transforma em uma onda esférica, e a difração é exatamente que o comportamento de raio que essa onda tinha aqui é que essa fenda vai, quando a luz passa por essa fenda, ela vai sofrer um desvio, e esse desvio faz com que eu preencha esse espaço aqui com uma onda esférica, né? Assim, e é como se, quando o tamanho dessa fenda for da ordem do comprimento de onda, eu tenho a condição que essa onda ela vai sofrer a maior de refração, certo? Assim, então, quando o comprimento de onda for da ordem do comprimento de onda da luz, eu tenho uma condição de maior difração, quer dizer, essa onda vai ser difratada. Antes essa onda aqui estaria andando em linha reta, né? Assim, como eu estava aqui, ele estaria andando, essa frente de onda é um feixe de ondas andando na mesma direção, todos os fótons andando na mesma, propagando na mesma direção. Quando passa pela fenda, eu tenho esse efeito de difração. Então, esse fenômeno aqui é um fenômeno devido ao comportamento ondulatório da luz, e a gente não consegue eliminar esse efeito, e ele é maior quando a difração é maior quando o comprimento de onda é da ordem do tamanho da fenda. Um outro efeito também do comportamento ondulatório, quando eu superponho duas ondas com a mesma fase, assim, que quando elas estão em fase, quando eu somo
as duas, eu superponho ela numa região do espaço, essa superposição eu promovo aqui, é o fenômeno de interferência, a superposição das duas amplitudes dos campos elétricos naquela região do espaço promove aqui, quando elas estão em fase, uma interferência construtiva. Agora, se eu desloco essa onda de baixa aqui, eu faço um deslocamento de 180 graus, quer dizer, eu desloco de meio comprimento de onda, então onde que era máximo aqui passa a ser um mínimo. Então, quando eu superponho o campo elétrico que está para cima e o campo elétrico que está para baixo, a superposição faz com que eu tenha aqui, eu anulo esses campos elétricos, né? E então eu tenho uma interferência destrutiva. Então, é como eu tenho dois fótons aqui, mas só que a soma dos dois praticamente, eu tenho uma interferência destrutiva, eu tenho um fóton, então, aqui, que é a superposição nessa região do espaço de baixa intensidade devido a essa superposição desses dois fótons, dessas duas ondas. Então, quando eu levo em conta essas duas coisas, eu posso, então, fazer a superposição de duas fendas. Aqui eu tenho só uma fenda. Quando eu superponho agora, em vez de uma fenda, eu tenho duas fendas, então eu vou superpor dois efeitos do outro lado aqui, que são duas fendas distintas. Quando eu tenho isso, eu tenho que, se eu faço um perfil de intensidade nessa região aqui, esse perfil de intensidade vai oscilar entre um máximo e um mínimo dessa forma. Então, eu tenho, vamos supor, se aqui é um anteparo, eu vou ter, então, aqui, para duas fendas, eu tenho, então, a superposição de fótons, onde aqui eu tenho um mínimo, essa região aqui é aquela condição de mínimo, e aqui eu tenho o máximo, que eu tenho a interferência construtiva e aqui a interferência destrutiva. Então, aqui eu tenho dois efeitos. Um é a difração, que sempre ocorre. Agora, de duas fendas, quando eu tenho duas fendas, eu tenho esse efeito de difração que vai me dar esse comportamento, esse perfil de intensidade quando eu no anteparo, vamos assim dizer. Aqui eu estou também na mesma condição que a largura das duas fendas é da ordem do comprimento de onda da luz. Então, para explicar isso aqui, está aqui, ó, né, assim, eu tenho pontos de interferência construtiva, que as duas ondas que saem das duas fendas chegam a esse ponto aqui, estão em fase. E aqui tem outro ponto aqui no anteparo, que as duas ondas estão com interferência fora de fase, né, assim, estão totalmente 180 graus fora de fase. Então, a interferência é destrutiva e aqui a intensidade da luz nesse ponto é baixa e aqui a intensidade é alta. Lembrando que a intensidade da luz ela depende do quadrado do campo elétrico, mas isso não é importante aqui. Então, agora, o que tem a saber com a resolução, né? Assim, no caso, eu mostrei que o limite de Abel era só uma fenda, e essa fenda aqui, ela não precisa ter o mesmo tamanho do comprimento da luz, quer dizer, ela é muito maior, quer dizer, o tamanho da fenda é muito maior do que o comprimento da luz. Então, eu passo dessa condição que eu vi anteriormente, eu continuo com uma única onda. Isso aqui é a onda que vem daquele ponto que está emitindo luz.
certo? Que está passando por essa fenda. Então, toda aquela informação que vindo daquele objeto, ele passa a ter agora esse comportamento coerente que eu estou tendo aqui, ele passa a ter agora um comportamento que a imagem dele num anteparo ou no detetor, ele vai ter esse perfil agora. Então, se eu tenho a fenda grande, eu vou ter muito maior que o comprimento da luz. A luz vai sofrer difração nas bordas da fenda, mas cada ponto no interior da fenda pode ser uma fonte de luz que também se superpõe ao longo de toda essa região. Então, assim, eu vou ter efeitos de difração, mas também eu tenho que superpor também aqui a contribuição de cada ponto da fenda. Isso vai me gerar, então, essa imagem. Então, essa imagem, lembrando que aqui eu tenho aqui a condição de um ponto, né, assim, de um ponto, vocês me desculpem aqui, eu tenho um ponto chegando, a imagem de um ponto chegando na fenda como uma onda plana, certo? E quando ele passa pela fenda, o perfil de intensidade daquela ponta, que eu uso aqueles fotos para fazer a imagem, ela vai ter agora esse comportamento. O que era ponta agora passa a ser esse objeto aqui, ó, que tem uma intensidade central e com franjas à medida que eu vou me afastando desse ponto central. A intensidade nesse anteparo aqui eu tenho só no plano, mas essa função é uma função 3D, assim, se você projetar essa função no anteparo, eu vejo aqui, mas o valor da intensidade ela tem esse comportamento. Se eu faço, então, um corte nessa curva, um corte aqui, eu vejo essa função, e essa função é chamada de Point Spread Function. Tem essa função aqui que vai formar a minha imagem, a imagem do ponto no anteparo. Então, só lembrando aqui, ó, o que está influenciando? Eu tenho a objetiva, eu tenho um objeto, a luz desse ponto aqui, de um ponto qualquer, é emitida, ela chega nessa região da objetiva, da lente que coleta a luz, como se fosse uma onda, aproximadamente uma onda plana. Essas lentes aqui, elas têm inúmeras funções, e uma delas é manter a forma dessa onda plana à medida que ela passa ao longo dessa objetiva. Essas lentes, ela corrige a aberração, ela corrige um tanto de coisa, mas ela tem a função de manter a forma da onda plana que está chegando aqui. Ela chega, ela tem essas objetivos. Uma das funções é manter, mas só aquela hora que ela sai daqui, ela sai para o ar, certo? Assim, novamente, ela começa a ter eu sofro a interferência, e essa interferência, essa difração mais interferência vai formar essa função que é exatamente que vai projetar a imagem de um objeto em outro local. Então, isso aqui é o que o AB levou em conta, certo? Isso aqui é aquela função que o AB ele determinou. Então, só lembrando que o que vai determinar a largura da fenda vai ser isso aqui, ó. O tamanho da fenda. Apesar de entrar aqui numa fenda menor, essas lentes aqui tentam fazer com que essa onda se propague aqui de forma plana até sair da objetivo.
Mas aqui dentro ela já forma isso aqui, mas as lentes elas tendem dentro da objetiva, tendem a planar um pouco essa onda, restaurar um pouco esse caráter de onda plana. Mas só que quando ela sai aqui, ela vai sofrer esse efeito novamente de interferência, mas nesse processo à medida que ela vai passando por esse caminho óptico, a onda vai sofrendo alguns ajustes. Uma delas é corrigir aberrações e assim por diante, porque esse sistema óptico não é perfeito. Então, só lembrando, então, se eu tenho aqui um objeto, né, assim, quando passa pela objetiva, a imagem vai ser exatamente desse ponto aqui, vai ser agora uma point spread function, que tem um perfil desse tipo. Então, se a minha objetiva ela tem uma abertura grande, então, de acordo com a AB, né, assim, a resolução, a largura dessa função aqui, de acordo com a AB, depende do inverso dessas distâncias. Então, se essa distância aumenta, eu aumento essa função, a largura dela diminui. Então, se eu tenho um ponto com um tamanho D, esse ponto agora, do outro lado, ele vai ter um tamanho agora D1. Para esse caso, se a abertura da minha objetiva diminui, a resolução, quer dizer, o tamanho na minha imagem do ponto vai ser maior. Quer dizer, a largura, essa distância aqui vai ser dada pela resolução da objetiva, porque o D aqui agora caiu. Então, a distância mínima, que é aquele dx, vai aumentar, que eu consigo. Então, isso aí é o que determina o limite de resolução. Então, o que o microscópio, quer dizer, o sistema óptico faz, é exatamente, ele pega o ponto que eu quero fazer a imagem e ele convolui todo aquele aspecto de difração e interferência e ele transforma esse ponto nessa imagem aqui, que a gente chama de point spread function, certo? Que é exatamente o ponto, ele se transforma nessa função, e essa função, como eu falei, ela tem um formato em 3D, certo? Assim, em 3D, e isso aqui é a minha imagem que eu tenho que levar em conta, certo? Isso aqui é um corte daquela point spread function. Então, o que o microscópio faz, no final da conta, que esse ponto sofre uma convolução que é devida aos efeitos de difração, que me gera, então, essa função que é com ela que eu faço a imagem. Então, vamos ver as propriedades dessa point spread function. Então, assim, se eu fizer um corte aqui nesse eixo aqui, então eu vou ter aqui os anéis e o ponto central. Aqui agora a corte nela axialmente, então ela vai ter essa configuração, certo? E aqui está o ponto. Ó. O ponto que eu quero ver exatamente está aqui. Se o ponto tiver as dimensões menores do que o limite de resolução, isso aqui é dado pelo limite de resolução. Então, o ponto, eu não consigo ver um ponto pequeno, abaixo do limite de resolução, eu vejo, então, um ponto, a imagem dele espalhada em toda essa região. Então, vocês podem ver que esse ponto, ele tem uma dimensão lateral na imagem e uma dimensão axial que são distintas, quer dizer, a resolução lateral daquele ponto é diferente da resolução axial, como a gente vai ver mais para frente.
Então, de acordo com a Abbe, né, assim, o Abbe, na época, ele utilizou o critério de Rayleigh, que é o seguinte: se eu quero ver dois pontos, assim, separar dois pontos na imagem, agora a imagem é formada pela point spread function, então um ponto vai ter uma point spread function 1, uma PSF1, e o outro vai ter uma PSF2, e o critério de Rayleigh, ele fala que é o seguinte: existem vários critérios, assim, um deles é esse critério de Rayleigh, que fala o seguinte: quando o máximo da point spread function de um ponto coincidir com o primeiro mínimo da point spread function do outro ponto, quando eu superponho esses dois pontos, eu vou obter esse perfil, e com esse perfil eu consigo ainda distinguir os dois pontos, e esse aqui é o critério de Rayleigh. Quando eu faço isso, eu caio naquele critério que o Abbe usou, certo? Lá no início, certo? Que é esse critério aqui, ó, certo? Que vai me dar essa resolução angular que eu transformei em distância entre os dois objetos. Então, quando eu vou mais para frente, eu tenho agora quase 13 minutos para acabar a aula, eu tenho, então, essa que é a condição, que é o critério de Rayleigh, para se definir a resolução de um microscópio, certo? De um microscópio ou de qualquer sistema óptico. Lembrando que, vamos supor, eu tenho aqui a imagem de dois pontos projetadas, né? Assim, e eu estou usando aqui um objetivo de abertura numérica de 1.45, é muito boa essa abertura numérica, e eu consigo distinguir esses dois pontos. Agora, se eu uso para os mesmos dois pontos um objetivo de menor abertura numérica, vocês estão lembrados que a abertura numérica entra também naquele D, assim, naquele D, eu não vou lá mais não, mas assim, ela define a resolução, depende do inverso da abertura numérica. Se eu aumento, se eu diminuo esse valor, eu já não consigo mais distinguir a largura dessa point spread function aumenta. Vocês estão vendo que o tamanho dos dois pontos aumenta. Eu não consigo mais distinguir esses dois pontos variando a abertura numérica das objetivos que eu estou usando. Então, maior abertura numérica, eu consigo, então, distinguir esses dois pontos. Então, eu vou mais para frente. Quando eu pego a point spread function, essa função aqui, ela tem uma largura, né, se eu possa aproximar de uma gaussiana. Então, se eu pego, ela tem uma largura aqui eu tenho o primeiro mínimo, e se eu pego essa função, aquela função que eu tinha aqui, ó, certo? Essa aqui é a point spread function, eu estou só pegando só essa região. Se eu pego a distância, a dimensão dessa gaussiana, desse volume aqui, divide por 2, a gente vai ver que esse valor aqui, ó, é exatamente o valor da largura na meia altura dessa função, certo? Assim, dessa função que é a point spread function, que aqui está sendo aproximada por uma gaussiana, assim, só para ter uma ideia. Então, essa largura aqui é exatamente igual. Só lembrar que, para você distinguir dois pontos, aqui vai estar o próximo mínimo, certo? Então, ele está aproximando, fazendo essa aproximação aqui, só para dar um exemplo do que realmente é.
realmente não, assim, é uma aproximação. Então, essa largura dessa point spread function aqui, a metade dela vai ser exatamente a largura da point spread function na meia altura, e isso é exatamente esse valor que a gente obteve lá no início, 0,61 lambda sobre NA. A resolução, então, essa aqui é a resolução lateral. A resolução lateral, desculpa. E a resolução axial é a mesma coisa. Eu pego essa dimensão aqui, traço o perfil de intensidade ao longo desse eixo. Aqui está o perfil de intensidade ao longo desse eixo, né? Assim, eu não falei que dá essa gaussiana. E se eu pego a metade, que é o critério de Rayleigh, né? Assim, a distância entre o máximo e o mínimo o próximo mínimo. Então, essa função aqui tem um mínimo aqui. Ó. Então, se aproxima, essa meia largura é exatamente o critério de resolução, e isso vai ser exatamente 2n, 2 lambda. N é o índice de refração do meio sobre o quadrado da abertura numérica. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, em relação a uma ideia de como isso pode ser feito também, assim, você pega... porque a gente pode medir essas point spread function, e se a gente medir, a gente consegue tirar, então, esses parâmetros. Então, eu posso... lógico que depende de lambda, né? Isso depende de lambda. Então, aqui eu tenho... eu fixo a abertura numérica. Vocês estão vendo que a resolução ela depende do índice de refração. Assim, basicamente, a lateral ela depende basicamente do comprimento de onda e da abertura numérica. Se eu fixo a abertura numérica e vario o comprimento de onda, então, os limites de resolução teórica em nanômetros é dado aqui. Então, é exatamente essa largura aqui, certo? Essa largura, essa distância. Esse é o limite de resolução que varia, então, com o comprimento. Aqui é lateral e aqui é axial. Então, se eu diminuir o comprimento de onda, eu também diminuo a resolução. Eu aumento a resolução lateral. Aquele valor, né, assim, eu consigo, então, obter uma maior resolução entre dois pontos, que é exatamente dado por esse valor em nanômetros. Se eu vario o comprimento de onda, piora bastante. Então, se vocês veem que a dificuldade com como são as coisas, então isso tudo tem que ser levado em conta quando se faz microscopia. Isso é bastante crítico, assim, isso na imagem também pode afetar um pouco quando se faz imagem espectral, mas de todo modo você deve levar essas variações em conta quando você calcula tanto a resolução lateral e axial para se fazer uma imagem. Então, eu estou acabando aqui, eu tenho mais 6 minutos. Então, eu vou falar de alguns aspectos de resolução. Uma coisa legal desse spread function é que ela me define um volume no foco, assim, um volume que toda a luz que provém desse volume aqui, ó, certo? Aparece na imagem, né, assim, aparece na minha imagem como uma superposição de cada ponto. Assim, isso aqui é um ponto que eu quero fazer imagem, mas a point spread function ela me define um volume, certo? Que é basicamente o volume focal. Assim, o volume focal que eu estou recolhendo a luz no modo confocal, né, assim, aqui agora no modo confocal, ele vai me definir um volume
que é exatamente para um objetivo de abertura numérica grande. Esse volume focal é 10 vezes menor que 1 femtolitro. Certo? Então, esse volume focal é menor que 1 femtolitro. Então, se eu pego uma proteína, que é uma molécula grande, que é a GFP, que é usada para marcar com um marcador extremamente eficiente. Basicamente, eu tenho a proteína aqui dentro que tem o cromóforo que emite luz. Esse cromóforo está no interior da proteína aqui e ele está basicamente protegido de qualquer influência externa, assim, porque esse cromóforo está no interior da proteína e é ele que emite luz. A proteína não emite luz, quem emite é esse cromóforo. Ele está aqui, ó. É uma molécula conjugada, vocês veem que ela tem uma conjugação bem grande, assim, ela tem uma conjugação bem grande e emite no verde essa molécula. Quando a gente faz, ela é usada para marcação. A Cristina deve falar um pouco sobre ela. E o volume dessa molécula é da ordem de 300 vezes 10 a menos 9 femtolitros, certo? Assim, é muito menor do que esse volume focal aqui, esse volume que é dado pela point spread function. E só para ter um número, assim, eu consigo colocar dentro desse volume 3 milhões de GFP aqui dentro. Certo? Eu consigo, então, colocar 3 milhões de GFPs. E eu tenho também, no caso agora do coronavírus, o volume dele é da ordem de 5 vezes 10 a menos 4 femtolitros. Eu consigo colocar dentro desse volume 200 coronavírus. E posso também fazer a imagem dele desde quando eu coloco um marcador nesse vírus. Então, esse é o aspecto. Basicamente, ela define um volume focal. Se eu tenho um ponto, esse ponto, então, ele vai definir um volume focal. Se vamos supor, se a minha objetiva está parada, então, basicamente, ela vai recolher luz dessa região toda, que eu posso, então, esse aqui vai ser a minha sonda que eu vou varrer na minha amostra. Então, o que acontece, então? Eu estou acabando, se eu tenho uma linha que é o meu objeto, a point spread function, ela vai, se esse objeto emite luz, a imagem dele vai ser exatamente quando eu começo a fazer a imagem dele, a minha imagem, então, vai ser uma imagem borrada desse meu objeto e no final eu vou ter. Lembrando que essa dimensão lateral desse objeto é muito menor do que as dimensões da point spread function. Eu não consigo resolver a imagem desse elemento, vai ser então borrada exatamente pela point spread function. É isso que exatamente que define a convolução entre a luz emitida pelo objeto e a point spread function. Isso vai dar a minha imagem. Então, se eu tenho também dois objetos dessa forma, todos marcados com cromóforo, vamos supor, GFP, então, quando eu faço a convolução desse objeto com a point spread function, eu tenho isso aqui. Lógico que as dimensões, essas distâncias entre esses dois pontos é maior do que a resolução dado pela point spread function. Então eu fico contente, assim, nesse ponto aqui eu não consigo resolver, certo? Isso é triste, mas eu consigo pelo menos resolver esse objeto, fazer uma imagem dele, malemar, né, assim, mas
eu consigo ver isso aqui no microscópio, certo? Então, eu prefiro ficar, eu sou otimista, apesar de todas as limitações que eu mostrei para vocês hoje, que são limitações que a gente tem pouco grau de liberdade de alterar, quer dizer, a microscopia não é uma coisa simples, é cheia de limites, mas a gente pode se dar por satisfeito pelo fato que as imagens de microscopia, principalmente microscopia confocal, são muito... a gente consegue fazer muita coisa com essa máquina, apesar de todas as limitações que eu mostrei para vocês. Assim, eu não quero colocar um cenário ruim, mas hoje em dia se pode fazer, existem técnicas de super resolução que a gente contorna, assim, a gente engana a óptica através de metodologias que a gente consegue obter uma resolução maior, quer dizer, a point spec function é bem menor, que a gente consegue, então, por exemplo, resolver coisas em microscópios de super resolução, em que a gente contorna o limite de difração de Abel, que realmente é difícil de contornar, mas a gente consegue enganar a óptica e obter imagens de alta resolução. Hoje em dia, esses microscópios, o desenvolvimento desses microscópios deu prêmio Nobel, certo? Assim, há pouco tempo, assim, eu não me lembro da data, mas foi nesses 30 anos se deu o prêmio Nobel para aqueles que desenvolveram os microscópios ópticos de super resolução. Então, eu queria parar aqui, acho que eu acabei a aula às 18 horas, ainda tem 12 pessoas, assim, eu fico contente, eu agradeço, mas pelo menos assim, eu dei uma passagem rápida nessas coisas. Eu acho que muita coisa eu consegui transmitir, eu tive que passar rápido, porque eu tinha que terminar essa aula hoje, porque a Cristina ela vai estar na quinta-feira aqui, ela vai tomar 3 ou 4 aulas, e depois eu acredito que o Sebastião vai entrar com mais 2 ou 3 aulas, e aí depois eu volto para continuar a falar um pouco dos aspectos importantes de microscopia e de microscopia confocal. Eu sei que é difícil, né, obter essas coisas todas numa tacada só. Assim, eu só estou dando uma ideia de como as coisas são e aonde que a gente deve pensar e entender para a gente fazer um bom trabalho com essa máquina, certo? Então, eu agradeço a presença de todos, eu fico muito contente que todos estão presentes. Quem está presente é a Melissa. A Melissa, ela defendeu o doutorado na semana passada e esteve ausente nas 2 últimas aulas. Eu fico contente que ela está de volta e fico contente com todos que são presentes. Assim, já está à noite e eu agradeço, então, a presença e tudo de bom para vocês, e fiquem em casa, né? Pelo amor de Deus. Eu agradeço, então, eu devo voltar com mais